Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos trazer um vídeo muito especial que fala sobre as facetas do homem. Quais são as características do ser humano? No vídeo anterior sobre antropologia, e essa é a ciência que estuda o homem, ou seja, a doutrina do homem que nós estamos falando aqui, nós falamos sobre a criação do homem, que Deus o criou de maneira intencional, Deus o criou de maneira extraordinária, né? E nós vimos todos os detalhes acerca da criação de Deus, como é que se realizou, como é que foi. Então eu te convido a assistir o vídeo anterior que fala sobre a criação do homem. E agora nós vamos falar sobre as facetas do homem, as características do ser humano. A começar sobre a natureza do homem. Então preste bastante atenção o que nós vamos falar, tá bom? A Bíblia Sagrada diz que quando Deus criou Adão, tomou Adão do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Para quê? Para fazer dele um ser vivo. É o que nós vemos em Gênesis 2:7. A Bíblia diz que Deus tomou o pó da terra e soprou fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. É o que diz Gênesis 2:7. Então, esse ato da criação de Deus teve dois estágios. Mas, é claro, o resultado foi uma pessoa só, né? Uma unidade perfeita. O ser humano ele é uma pessoa unitária. Ou seja, as partículas da Terra forneceram a matéria-prima que Deus utilizou. E Deus ainda soprou a vida de fato sobre o homem. Essa porção material e imaterial do homem foram combinadas para que pudesse produzir uma criatura singular. Que criatura é essa? O próprio ser humano. E é claro, no interior desse aspecto material existe uma grande variedade de elementos, como artérias, o cérebro, o músculo, o cabelo, a parte biológica do ser humano. E a parte imaterial, que nós vamos estar dando maior destaque aqui, também possui diversos elementos, diversas características dentro da natureza humana. Dentre elas, só vou citar rapidamente, pois nós vamos especificar a alma, o espírito, as emoções, a vontade e a consciência e outras que nós vamos falar. Mas sem essa unidade, né, do ser que o ser humano possui, a diversidade não poderia funcionar. Ou seja, a visão bíblica do ser humano revela a nós como uma impressionante diversidade, sem jamais perder de vista a unidade que o ser humano tem por inteiro e também acaba revelando e acentuando essa impressionante diversidade com unidade a condição humana, ok? Então é indiscutível que o ser humano, por natureza, seja bipartido, ou seja, tem esses dois aspectos, material e imaterial, físico e não físico, em outras palavras, ou metafísico, conforme diz, né, os filósofos e teólogos ligados à filosofia. Ou seja, meta, que está para além do físico, por isso metafísico. Também o ser humano possui um aspecto material, dois aspectos bem distinguíveis, né, quando nós falamos de aspecto material e imaterial. A morte física, por exemplo, é descrita como a separação do corpo e do espírito. Fazendo essa separação entre essa dualidade humana entre o físico e o metafísico, entre o material e o imaterial. Lá em Tiago 2,26 fala sobre isso, a morte física como a separação do corpo e espírito. A dicotomia bíblica, né, difere do ensino, por exemplo, de Platão, o grande filósofo grego Platão, de que para Platão, né, o corpo era perecível, mas a alma existia no mundo celestial, em forma ou numa ideia pura, antes de encarnar em um corpo humano. Era assim que cria e afirmava Platão. E, portanto, segundo ele, não era algo criado, a alma era imortal e a alma também, para Platão, fazia parte da deidade ou da divindade. A dicotomia, né, bíblica, com certeza, não ensina nada disso que Platão ensinava. Não ensina que o corpo é
a prisão da alma, ou seria a prisão da alma, e a qual é liberta na morte para retornar ao mundo celestial ou para reencarnar em outro corpo, como pensava Platão. A ideia bíblica é completamente diferente do dualismo platônico. E nós temos que tomar muito cuidado para não misturar essas coisas e acabarmos caindo numa heresia, ok? Então, o ser humano não é dividido em três partes, conforme alguns creem aí, mas sim em duas partes, a parte material e a parte imaterial. Aristóteles, né, um outro grande filósofo grego, aprofundou essa divisão dupla proposta por Platão, ao dividir a alma em alma animal, ou seja, o aspecto físico, e alma racional, que seria o aspecto intelectual para Aristóteles. Essa distinção também foi desenvolvida pela doutrina católica, por meio de um teólogo, né, no século 12, 13, ali, Tomás de Aquino. Os primeiros escritores cristãos foram influenciados de maneira geral pelos gregos, e eles acreditavam encontrar apoio para a tricotomia em certas passagens do Novo Testamento, como fazem também alguns autores modernos. Na verdade, alguns creem na tricotomia, ou seja, a separação entre corpo, alma e espírito, e alguns creem na dicotomia, ou seja, na separação apenas entre corpo e alma. E esses termos, espírito e alma, são termos para eles intercambiáveis, que na verdade significam a mesma coisa, o ser humano imaterial, ok? A tricotomia popular, que vê o homem como corpo, alma e espírito, faz com que o espírito seja superior à alma, e ambos superiores ao corpo. O corpo, para eles, está relacionado ao ser, e a alma está relacionada com o mundo, mas o espírito está ligado ao próprio Deus, afirmam eles, né? O espírito e o espiritual devem ser cultivados, enquanto a alma e o corpo, para eles, são depreciados. Essa priorização é incompatível com a tentativa da tricotomia popular de fazer uma analogia entre a natureza tripartida de Deus e a do homem. Então, certamente, as pessoas da Trindade são todas iguais, embora as partes do homem não o sejam diferentes, obviamente, da Trindade. A qual pessoa da Trindade corresponde o corpo, por exemplo? Né? Se a gente poderia perguntar para eles. A tricotomia formal popular não tem, queridos, apoio lógico, analógico e nem bíblico, né? Dentro desse questionamento que nós fizemos com referência à Trindade. Mas o que dizer das passagens comumente citadas, por exemplo, para apoiar a tricotomia? Hebreus 4,12 é uma delas, quando a Bíblia Sagrada, né, parece separar a alma do espírito e, consequentemente, apoiar a ideia da tricotomia. No entanto, esse versículo não diz que a palavra separa a alma do espírito, mas sim que ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. Então nós podemos chegar a expor, né, para eles, quando acontece essa separação entre alma e espírito, nós podemos perceber aqui, expondo os aspectos mais íntimos do homem. Então a questão aqui é simples. A palavra não deixa nada escondido. A palavra penetra nas recâmaras mais profundas do coração humano. O texto de, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,23 parece indicar que o aspecto imaterial do ser humano é dividido em alma e espírito. Os tricotomistas, né, aqueles que acreditam que o homem tem três partes, corpo, alma e espírito, já entendem o corpo, a alma e o espírito mencionados nesse versículo, definindo as partes do homem. Já os dicotomistas, que só creem que há duas partes no homem, a alma e o corpo, dizem que representa aqui o homem completo. Então, se esses três termos incluem todos os aspectos do homem, surge uma pergunta aqui. Então, qual é o papel do coração, da mente, da vontade, da consciência, quando nós nos referimos a isso? Por que Paulo não incluiu esses conceitos, né, essas características humanas nessa lista? Então, nós vemos que a ênfase desse versículo é a questão do sacrifício completo, o ser completo do ser humano, conforme 1 Tessalonicenses 5,3. Já o texto de 1 Coríntios
15:44 parece ensinar a diferença entre o corpo atual, que é um corpo com alma, e o corpo ressurreto, que seria um corpo e é um corpo espiritual. Porque aqui até o contexto é da ressurreição dos santos. Mas isso, é claro, não significa que o espírito seja superior à alma. Além disso, João também descreve as pessoas que estavam no céu como as almas. Várias vezes tu vai ver referências bíblicas que tratam dos já salvos, aqueles que já estão na glória, como almas, né? E eles também são espíritos. Então, a gente observa esses termos sendo intercambiados o tempo todo na Bíblia. O espírito, né, pode compartilhar a impureza junto com a carne. Nós vemos isso claramente quando Paulo afirma em 2 Coríntios 7:1. A tricotomia deveria indicar, então, que a impureza afeta a carne e a alma e não o espírito. Por exemplo, as paixões carnais fazem guerra contra a alma. Está lá em 1 Pedro 2:11. Ou seja, a tricotomia deveria mostrar a carne lutando contra a alma e a alma contra o espírito. Então, surge uma pergunta aqui: como o Senhor pode nos ordenar que o amemos de toda a nossa alma, se a alma está ligada ao mundo e não entende a Deus? E aí fica uma pergunta para os tricotomistas. Então a tricotomia deveria pedir que a ordem fosse com todo o teu espírito e não com toda a tua alma. Mas o espírito não é mencionado em nenhum dos mandamentos, por exemplo. Já em Hebreus 10:38, a alma é usada para se referir a Deus. Então, um resumo de tudo isso que nós falamos até agora. O homem é formado de duas substâncias: a parte material, ou seja, o corpo, e a imaterial, que é o termo alma e muitas vezes intercambiado pelo termo espírito. Então, cada uma possui variedades interiores. As muitas facetas do mundo material, do corpo físico, e as muitas facetas do imaterial, que estão unidas para formar o todo de uma pessoa, o homem integral. Ou seja, o homem é uma grande diversidade, de elementos, de facetas, de características dentro da sua natureza, mas que possui uma unidade perfeita, uma integralidade, conforme a palavra de Deus nos ensina. Ok? Então, no vídeo seguinte, depois dessa breve introdução, nós vamos falar sobre as facetas da parte imaterial do homem. Continua conosco, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.